Fala Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, meus amigos, eu avisei, Bitcoin a 111 mil dólares. E aí, nós podemos fazer uma reflexão a respeito e quero fazer esse vídeo aqui para justamente fazer uma pergunta para você. Você já se perguntou qual que foi o propósito que a nossa moeda, por exemplo, real, dólar, euro, libra... Tá bom, agora deixa eu... Você vai pagar. Vou pagar. Tá bom. Entra no quarto, fecha a porta, fazer tanto barulho. Obrigado. Você já se perguntou quais são as características de uma moeda? As características de uma moeda são: as moedas elas têm que ter três funções, tá? A primeira função de uma moeda é ser uma unidade de conta. A segunda é um meio de troca e o terceiro é reserva de valor. Unidade de conta, ou seja, você pega determinado produto e aí você consegue quantificar quanto aquele produto vale. Então você enumera ele, dizendo, isso aqui é 10 reais, é 20 reais, 30 reais, ok. Um meio de troca, digamos que você está vendendo carro e eu quero comprar aquele carro. Então eu vou no banco, pego 50 mil reais em espécie ou dinheiro digital, vou até você e lhe dou aqueles 50 mil e você me dá o carro. Então a gente faz uma transação financeira entre eu e você, isso é um meio de troca. Eu enxergo valor no seu carro e você aceita receber aquelas moedas, aquele dinheiro para poder me passar o seu carro. Você enxerga valor naquele dinheiro porque você tem uma promessa de que aquelas moedas valem alguma coisa no mercado como um todo, que as outras pessoas também vão enxergar o mesmo valor que você está enxergando naquela moeda. E o terceiro é reserva de valor, ou seja, algo que faz você preservar valor ao longo do tempo. Isso preserva a sua riqueza e, aplicado da maneira correta, faz com que você, ao invés de empobrecer ao longo do tempo, você enriqueça ou preserve o esforço do seu trabalho. Então essas são as características de uma moeda. Só que daí, a moeda fiat, que vem de fidúcia, ou seja, de confiança, essa moeda, como real, como dólar, como euro, como iene, como yuan, essas moedas elas foram criadas com o propósito de ser um instrumento financeiro para fazer com que ela perca o seu valor ao longo do tempo e seja uma ferramenta para fazer com que a economia ela não fique parada, fazer com que as pessoas fiquem se movimentando. Por exemplo, é como se fosse um cronômetro. A moeda é lançada 100% forte. E aí as pessoas, quando ela vê que uma moeda ela é muito forte, ela guarda valor ao longo do tempo, ao invés das pessoas trabalhar cada vez mais para poder juntar dinheiro e guardar esse dinheiro e se empenhar para poder guardar esse dinheiro, fazer transações financeiras e conseguir aumentar o valor desse dinheiro, a maioria das pessoas vão fazer o quê? Elas vão querer trabalhar numa medida, elas vão querer guardar esse dinheiro e automaticamente elas vão querer ver o rendimento desse dinheiro e na mente delas elas pensam que se elas guardarem esse dinheiro, ao longo do tempo, esse dinheiro vai preservar o valor de compra. Só que, na maioria das vezes, a economia não cresce como um todo porque essa moeda não está pressionando as pessoas a pensarem no que elas podem fazer para poder se reinventar e assim conseguir acumular patrimônio e fazer com que a economia cresça. Então, é uma forma meio que maldosa de funcionar a economia, mas resumindo, é basicamente isso. Ela é criada para ser substituída para ir a zero e fazer com que você, guardando ela ao longo do tempo, você perca dinheiro. Então, por exemplo, o real, desde quando ele foi criado, ele já perdeu 90% do poder de compra. E a tendência dele é ser substituído. De tal maneira que vai ser substituído por um novo real digital, que será o Drex no próximo ano. Então, quem segurou o real desde o seu lançamento até hoje, se tivesse segurado, teria empobrecido drasticamente. E você pode me perguntar, beleza, Miquel, então você está me dizendo que todas as moedas elas são criadas com essa característica? Exatamente, é uma ferramenta. É uma ferramenta que os governos utilizam para fazer com que os países comecem a se desenvolver, a crescer. Aqueles que são amigos do rei, eles enriquecem, e aqueles que não são, que são a massa, eles empobrecem. Então, aqui se trata do quê? Da questão do conhecimento. É a mesma coisa. Quando você tem o conhecimento acerca de um assunto, você consegue chegar primeiro, você consegue se posicionar. O famoso quem chega primeiro bebe água limpa. Entendeu? E aí você pode me perguntar, tá, Miquel, mas qual que é essa solução?
A solução é o Bitcoin. Hoje ele chegou em 111 mil dólares. Aliás, passou. Porque a sua característica é a inversa. Ele não foi criado valendo, digamos assim, 100 mil dólares e a partir daí ele vai desvalorizar para zero. Pelo contrário, ele foi criado valendo 000 centavos de dólares. Valia praticamente nada. As pessoas recebiam de graça através de aplicativo da internet, fazendo funções diversas. Automaticamente elas eram recompensadas. Hoje, um só vale 111 mil dólares. Porque as pessoas começaram a enxergar o valor dele, entenderam que a lógica dele é inversa. Ao invés dele desvalorizar ao longo do tempo, ele valoriza ao longo do tempo. Então é algo que você adquirindo automaticamente, quando ele começa a subir, porque tem as correções e são violentas, ele explode, faz você preservar teu patrimônio, te dá liberdade de tempo, liberdade geográfica e uma segurança a qual nenhum outro ativo pode te dar. Como assim, Miquel? Segurança. Se você precisar fugir agora para qualquer outro país, ir embora em qualquer outro país, estiver sofrendo uma perseguição, uma sanção, bloqueio judicial, você consegue pegar os seus bitcoins, colocar a senha na sua cabeça, num papel, ou colocar em qualquer outra parte do seu corpo que só você conhece, ou com um livro na mão, e você ir para outro país, chegar no outro país, você consegue recuperar todo o seu patrimônio sem dar satisfação para ninguém. E quando você começa a enxergar isso e você vê todo dia o teu patrimônio crescendo absurdamente por você ter comprado uma moeda e ela está em um processo de valorização e as pessoas estão adquirindo, está no processo de aquisição pelos países do mundo inteiro, você fala, opa, peraí, se os grandes governos estão comprando, estão sinalizando e que estão aderindo, se por algum acaso der algo errado nessa tecnologia, não só sou eu que vou me machucar, vai ser todos esses caras também. É claro que eles conseguem se recuperar porque eles são donos da impressora de dinheiro. Mas se os grandes investidores estão fazendo esse movimento, por que que eu, logicamente, vou ficar de fora? É aquela questão. Se você nasceu sem nada, você tem que ter a coragem para arriscar. Você tem que estar disposto a perder para poder ganhar. Tem que estar disposto, não adianta. Ok? Ah, coloca aqui na renda fixa. Renda fixa é um instrumento do mercado financeiro, que é você colocar o seu dinheiro em real ou em dólar, travar ele e receber um rendimento anual. Só que, por exemplo, aqui no Brasil, você tem, por ano, uma taxa fixa para a desvalorização da moeda, que é a famosa inflação. Eles vão dizer, não, esse ano a nossa meta de inflação aí é 3, é 4, é 5%. Só que geralmente o que eles fazem? Eles dobram essa meta, velho. Eles dobram essa meta. Então, ou seja, quando eles dobram essa meta, ao invés do seu dinheiro, ao invés do nosso dinheiro real, do nosso país, desvalorizar 5%, ele desvaloriza 10, 15, 20%. E aí eles falam, olha, simplesmente a nossa meta teve que ser dobrada. E enquanto isso, o preço das coisas, bum, dispara lá para cima. O nosso salário que as pessoas recebem, tanto aposentadoria quanto de CLT, ele não é corrigido à medida com que a moeda desvaloriza. Pelo contrário, o salário dos políticos sim, mas o nosso não. Entendeu? Então a lógica do Bitcoin é essa. Você estudando, porque é questão de timing. Até 2 semanas atrás ele deu uma das últimas oportunidades de você comprar abaixo dos 80 mil dólares. Ele bateu 74 mil dólares. E aí quando ele bateu isso, ele já voltou a recuperar. Quando você estuda a respeito, você consegue identificar o momento correto para você estar posicionado numa tecnologia. Para quem não fica fazendo essa questão de trade, porque na maioria das vezes você vai perder dinheiro, é só fazer o estudo correto, e no meu caso, comprar, e o que muitos holders fazem, compram e ficam parados e não fazem nada. Só continuam estudando. Por quê? Porque quem comprou quando ele estava na baixa e não fez nada até hoje, está num lucro gigantesco. Agora, quem comprou e ficou fazendo gracinha, ficou mexendo para um lado, ficou mexendo para o outro, tentando acertar topo, tentando acertar fundo, perdeu dinheiro. E a grande maioria das pessoas que estão no mercado de renda variável, acontece isso. Eles acham que eles vão conseguir acertar uma mosca, que é o fundo, e aí conseguir acertar o topo. E aí o que acontece? Quando eles ficam tentando acertar fundo e topo,
automaticamente eles perdem dinheiro, não tem lucro e depois vai jogar culpa no mercado, vai jogar culpa no governo, na moeda. Isso aqui não é para mim, na realidade não. Então, o conselho que eu deixo para você é: estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Estude para você conhecer a tecnologia. Não é promessa de enriquecimento, não é promessa de você conseguir mudar de vida rapidamente. Não, eu não estou aqui para prometer isso para você, tá bom? Eu estou falando para você estudar porque é o que eu faço. Eu estudo a respeito disso. E se você estudar, eu lhe garanto que você vai se surpreender com essa tecnologia. Ah, Micael, e se houver um hack, se for a zero? O Bitcoin sofrer um hack ou ir a zero é a menor das nossas preocupações. Porque a moeda do nosso século é o conhecimento, ok? O ativo do nosso século é o conhecimento. Se você tem conhecimento, por exemplo, você consegue acessar a plataforma onde você vai investir em projetos de inteligência artificial, ou seja, empresas que estão desenvolvendo computadores quânticos, inteligência artificial, e as ações dessas empresas estão valorizando na semana, no mês, 1.000, 2.000, 3.000%. Um exemplo. Isso é só um exemplo do conhecimento que ele pode fazer. A mesma coisa, quem teve o conhecimento ou quem está tendo a curiosidade de buscar conhecimento na área de criptomoeda está conseguindo se beneficiar da volatilidade. Ou seja, para você conseguir obter um lucro no mercado financeiro, você precisa da volatilidade. É aqueles grandes saltos, tanto para cima quanto para baixo. Ele está em 10, ele vai para 20, ele está em 20, ele vai para 10. Isso é o que a gente precisa para poder fazer a multiplicação de capital. Ok? Então, para um investidor de renda variável, a volatilidade ela é essencial, ela é maravilhosa. E quando você acostuma com a volatilidade, você adquire o quê? Um mindset de olhar, parar e ter a calma, de falar, tá tudo certo. Eu gosto da volatilidade. E você aprende isso o quê? Estudando a respeito. Você desenvolve essa capacidade, porque no início você fica perdido, ok? Comenta aqui embaixo. Você fica perdido, você fica desesperado, fica estressado, com medo de ir a zero, ok? Então, comenta aqui embaixo o que você acha, deixe sua sugestão, se inscreva no canal, envie para os seus amigos, vai ser uma honra receber cada um de vocês aqui. Ok, meus amigos? Muito obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, amados.